muito bem-vindo aqui no canal da Grafologia Método Radai. Mais uma semana estamos aqui para falar coisas muito importantes para você e eu tenho certeza que você vai amar essa aula hoje que eu tenho para te falar. Hoje a gente vai falar sobre como você pode reduzir os custos no teu escritório aí de advocacia, no teu trabalho, na tua empresa, reduzindo a rotatividade de pessoas. O que é a rotatividade? Se você não sabe, eu te explico, calma. Mas antes, clica aqui embaixo, fala bem rapidinho nessa introdução. Clica aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho, porque toda semana tem vídeos incríveis e muito importantes para você. Mas em especial hoje é como a gente vai reduzir a rotatividade numa empresa. Esse é um problema muito recorrente. O que é a rotatividade? É você contrata um colaborador, treina ele, investe tempo, investe dinheiro no treinamento, em todos os custos que envolvem, né, a contratação, a seleção e o recrutamento e a seleção desse candidato. E aí o que acontece? Não dá certo. Aí fica aquele impasse, aí começa tudo de novo. Isso custa muito para uma empresa. Isso custa não só tempo, mas como dinheiro. Como que você faz, então, para você ter um grupo de pessoas mais dedicadas, pessoas mais alinhadas com a empresa e que realmente vão te dar aquele retorno que você, quanto advogado, ou qual que seja teu nicho, a tua empresa, você realmente tenha colaboradores alinhados. Eu tenho aqui uma coisa para te falar aqui, esses testes hoje que o mercado utiliza, né, testes mais superficiais, eles não vão dar essa resposta para você. Embora esses testes sejam muito aplicados no recursos humanos, no RH, né, a qualidade da informação que traz ali para você ainda é muito superficial. E uma maneira que eu tenho para compartilhar com você aqui hoje é através da escrita, isso mesmo, eu trouxe aqui até um caso real, tá? Um caso prático e real que aconteceu comigo. Vou te contar a história desse manuscrito aqui, em que você talvez aí já tenha passado por isso, e essa história eu achei que valeu a pena trazer aqui no canal. Então, pensa o seguinte, vou contar o cenário para você. Essa é uma empresa, né, que me contratou para fazer esse trabalho, de através da letra identificar se essa colaboradora ela estava adequada ao cargo que ela já vinha desempenhando. O que tinha ali em si para comentar sobre essa situação é que essa colaboradora não estava retornando o que a empresa desejava. Então, ela estava ali com bastante dificuldade de gerar resultado, sempre chegava tarde, não era uma pessoa muito disponível quando os outros chegavam para pedir alguma informação. Todo mundo sempre tinha a equipe, o time sempre tinha muitas dificuldades com essa colaboradora. E aí você deve estar pensando, é fácil, demite, resolve o problema. Só que quando o negócio é na tua pele, quando é na sua empresa, não é tão fácil de resolver assim. Até porque para o gestor, ela sempre se apresentou como uma colaboradora bastante eficaz. Aos olhos do gestor, ele não entendia isso, por que ela não trazia resultados. Eu já tinha feito diversas intervenções com ela, mandado fazer cursos e nada funcionava. E a conversa com ela sempre era de que estava tudo bem e ele não entendia. Então, através, né, da escrita dessa colaboradora, deu para identificar muitas coisas e que foi esse o feedback que eu consegui passar, né, para essa empresa. Primeira instância é que existe aqui traços de muito cansaço, de um desânimo, uma certa desistência das coisas, da vida em si, inclusive uma depressão, né? Mas a ansiedade, que também tá aqui, e a depressão, o colaborador nunca vai chegar para você e falar assim, olha, eu tô cansado, eu tô ansioso, eu tô deprimido, porque as pessoas precisam trabalhar. Então, a empresa, ela tendo um olhar de um gestor treinado, você, como gestor, tendo esse conhecimento, vai conseguir saber, por exemplo, que o teu colaborador não tá bem. E que o que ele não está querendo te dizer é porque, no fundo, ele está sofrendo, tem alguma coisa aqui latente acontecendo com essa personalidade, né? Que a gente pode identificar.
E não é só se tratar de falar, ah, essa pessoa tá assim e manda ela embora. Lembra o seguinte, que eu falei logo no começo desse vídeo, como você fazer para você evitar e não ter muita rotatividade. A rotatividade, que é a troca constante de colaboradores, não é algo bom nem para a empresa e nem para a pessoa. Imagina você, né, trabalha numa empresa e não dá certo, manda embora, e aí começa tudo de novo, sempre começa tudo de novo. O que que é interessante? Que as partes entendam o que está ocorrendo. O interessante é você conseguir trabalhar esse colaborador para que ele traga resultados para você. E como é que você vai fazer isso? Se você fizer a mesma coisa que você faz para todo mundo, não vai funcionar. Porque as pessoas não são todo mundo, as pessoas são indivíduos, cada indivíduo tem uma necessidade e você entender o que acontece dentro dessa pessoa, porque obviamente ela não vai falar para você, olha, eu estou deprimida, eu não estou bem, ela vai falar isso, dificilmente, eu estou ansiosa, eu estou estressada e ansiosa. E muitas vezes o que acontece, pessoas que falam quando estão ansiosas e estressadas, elas acabam sendo mandadas embora. Então, realmente isso passa por não ser viável para o colaborador. E foi o que eu disse para esse cliente. Outra característica também aqui, que é muito digna de ser falada, é que esta habilidade, qual é a habilidade maior dessa escritora? Ela tem uma grande habilidade aqui, que é de lidar com as coisas de uma maneira prática, objetiva, direta ao ponto, e ela não gosta de que as pessoas fiquem em cima dela. Ela é mais reservada. Então imagina, qual que era o cargo desta pessoa? Onde ela trabalhava? Ela trabalhava num lugar que as pessoas constantemente vinham pedir-se coisas para elas. Ela estava responsável por uma área e ela tinha que lidar com os outros colaboradores. Isso para ela estava pesando demais. Então esse aqui é um caso bem específico de a pessoa que tem uma boa habilidade, até, mas ela não está no lugar certo. Ela teria que trabalhar numa área onde ela pudesse ter o espaço dela. Ela tem uma excelente atividade prática, objetiva, direto ao ponto, mas no momento ela não está conseguindo lidar com isso, tá? Então, qual foi a opção que o cliente teve? Ele decidiu remanejar essa a colaboradora para uma área que ela pudesse primeiro ter um espaço e fazer as coisas da maneira como ela tem essa praticidade, absorver melhor esse colaborador. Foi a primeira atividade que ele teve. Ela sempre dizia que estava tudo bem, que ela daria conta, mas no fundo ela não tem uma habilidade de gerir pessoas. Essa não era uma habilidade dessa escritora. A habilidade dela é prática, é uma habilidade de fazer o que precisa ser feito, sem delongas e direto ao ponto. Aí, quando vem alguém reclamar por algo ou falar que alguma coisa não está certa, isso incomodava ela demais. Então, imagina se ela já estava cansada de certas situações, isso vai exaurir a pessoa muito mais. E aí, que a empresa faz quando não tem esse conhecimento, ou o escritório de advocacia simplesmente vai lá e fala, precisa trocar essa pessoa que não funciona mais. Aí é dinheiro que vai para o ralo, tempo que você ficou para ensinar essa pessoa e depois tem que fazer tudo de novo com outro colaborador. Então, através da grafia, através dos movimentos ao escrever, você vai conseguir contratar as pessoas certas para o seu negócio. Inclusive, por exemplo, até saber se aquele candidato, ele tem uma qualidade que é muito difícil de aparecer isso em outros testes, como, por exemplo, a qualidade da confiança. Será que você pode confiar nessa pessoa? Será que essa pessoa tem ou não tem caráter? Esses traços estão todos na escrita. Você consegue identificar ali direitinho quando você pode de fato confiar, contar um segredo que ela não vai nem contar para ninguém. E quando você tem diante de você características que não são confiáveis. Outra história que eu quero aproveitar aqui para comentar contigo é de um escritor que apresentava traços de agressividade, né? E essa agressividade não era somente de você ser bravo, mas inclusive de usar a força para conseguir o que quer, né? E aí, quando a gente fala de colocar um colaborador numa organização com traços agressivos, você imagina os transtornos que podem acontecer e às vezes você acha assim, não vai acontecer nada. Mas, por exemplo, se essa pessoa
tem que lidar com um cliente nervoso, não vai dar certo, né? Vão acontecer situações que podem aí te prejudicar. Então, você ter o colaborador alinhado não é somente através de traços superficiais, você precisa entender como funciona esse aparato, né? Essa nossa cabeça. A nossa mente é como se fosse um computadorzinho, né? E ela não é igual para todo mundo. A gente não tem uma digital, cada uma tem uma digital. Então, a nossa maneira ao escrever mostra todas aquelas habilidades, por exemplo, que você está procurando. Então, vamos falar aí. Se você está procurando uma pessoa para trabalhar na parte de planejamento e te ajudar no escritório a gerir a tua agenda e fazer aquilo vai atender o telefone, vai lidar com clientes nervosos, você já tem aí umas situações específicas que precisam ser respondidas. Será que essa pessoa, sob pressão, ela vai ter paciência para explicar? Ou será que ela vai ficar incomodada e não vai gostar? E aquilo vai deixar ela cada vez mais estressada a ponto de ter uma resposta emocional muito exagerada, quando era para ter tido mais calma? Ou então, quando tem que ser enérgico, a pessoa simplesmente não demonstrar nenhum tipo de importância. Sabe quando às vezes tem algo importante para ser feito e aí a pessoa ela simplesmente não considera que aquilo era importante, não passa recado, não dá o próximo passo e aquele problema, aquele processo, se você é um advogado, né, ou se você tem outra atividade na sua empresa, aquilo que era aquela atividade importante morreu. E aí você, como empresário, não tem tempo, né? Ou um gestor não tem tempo de ficar olhando todos os passinhos de todo mundo, que todo mundo faz, aquilo passa. E aí quando você vai ver, foi, né? E aí você fala, puxa vida, mas por que que eu estava esperando que aquela pessoa fizesse, que ela falasse, ela não fez. Vamos mandar embora e contratar outro. De novo, rotatividade. Então, às vezes, você tem aí na tua empresa até o colaborador certo, só que está no lugar errado. Eu estava hoje olhando no LinkedIn, olhando alguns posts, né? Eu tô lá no LinkedIn também, e ali nos posts, algumas pessoas dizendo assim: o que desmotiva são os chefes que cobram muito, as dificuldades. E assim, se o teu chefe te cobra muito, então tá na hora de você olhar para si e ver quais são as características que você tem e como você gostaria de ser tratado. Você não precisa nascer e morrer e passar a sua vida inteira em um trabalho. O que deve acontecer é uma conversa. Você não precisa pedir demissão, sair da empresa, mas você precisa se conhecer, saber de coisas que para você, por exemplo, imagina essa moça, né, essa candidata aqui, ó. Ela tem características na escrita de ser uma pessoa prática, como eu falei para você, gostar de ficar no lugar dela, mais introspectiva, gosta de tudo muito certinho, cada coisa no seu devido lugar, né? Ela é muito discreta, ela não fica falando pelos cotovelos, é uma pessoa que sabe guardar segredos, né? Ela é mais na dela. Então veja, e aí o que acontece? Essa pessoa, ela pode ser muito ajudada, né? Não se trata só de você ver que aquela pessoa não tem aquela habilidade que você esperava que ela tivesse e simplesmente descartar, mas sim de como você pode auxiliar ela dentro da empresa, né? É muito mais fácil você desenvolver ou colocar um colaborador num lugar onde ele se adequa melhor do que você simplesmente mandar essa pessoa embora. E eu quero trazer aqui para você algumas orientações que talvez vão ser aí de fácil do teu olhar, mas também para você já ter uma ideia como é uma técnica, o método Radar, que ele é bastante assertivo. Através da grafia, que é a grafologia, a gente estuda os traços, né, desse escritor e identifica se aquela tua necessidade, por exemplo, de ser uma pessoa discreta ou ser prática, ou de gerir um grupo, de liderar um time, será que essa pessoa vai dar conta do recado? Então, eu vou colocar aqui para você algumas orientações e claro que não se trata de um traço ou outro. A análise de um perfil de personalidade já fala, são traços. Ninguém é feito de um traço, né? Você nunca vai definir um tomate porque ele é vermelho. Toda a fruta vermelha é tomate? Não. Pode ser uma maçã, né? Pode ser uma cereja, pode ser qualquer outra coisa. Então, é a mesma coisa a gente falar do ser humano. Quando a gente fala de traço, a gente fala de traços, tá? Aproveita e põe um S no final.
Mas se eu tiver que te falar de todos os traços, aí vai ser o treinamento, né? Então, você pode fazer o curso comigo, ou você pode me contratar para ser sua mentora e aí também na tua empresa te ajudar a identificar como que tá teu time. Mas eu vou fazer aqui uma orientação para você entender como é fácil de você ter essa realidade na sua empresa, de diminuir a rotatividade e ter resultados melhores, tá? Então vamos colocar aqui um exemplo, ó. Vou colocar aqui para você um exemplo de uma inteligência prática objetiva. Eu vou escrever aqui ó, um tipo de letrinha que você vai conseguir entender o que eu tô querendo dizer. Olha só, quando eu escrevo aqui a palavra amanhã, tá? Eu coloco uma letra bem separada das outras. Note que tem pessoas que escrevem assim, mas tem pessoas que escrevem assim também, ó. Ó, mesmo as duas são letras de forma, certo? Letras feitas à mão, mas assim, aqui é mais separado e aqui é tudo junto. Então, são características de personalidade diferente. São conduções e dimensões de personalidade diferente, embora as duas sejam letras de forma. Mas, de alguma maneira, as duas vão identificar de uma inteligência objetiva prática, de a pessoa entender o A com o B. Ela precisa realizar uma atividade, vai lá e tem que fazer. E ela vai ter isso de uma maneira mais forte. Enquanto, por exemplo, pessoas que vão ter uma escrita um pouco mais conectada, que a gente chama, e escrever assim, ó. Eu vou colocar aqui na minha prancheta para te mostrar. Ó, essa aqui é uma letra caligráfica conectada. Aqui vai falar de mais de uma inteligência, não quer dizer que a pessoa tenha, tá? Mas quer dizer que ela tem uma condição de entender os sentimentos. Um outro exemplo também que eu coloquei aqui para te mostrar, para você entender como é interessante e você pode utilizar para diminuir a rotatividade na sua empresa. Por exemplo, aqui, ó, essa letra conectada, né? A gente vê conectadinha uma com a outra. Embora ela seja parecida com a de baixo, não significa a mesma coisa. Essa de cima já vai identificar um escritor com uma inteligência conectiva, de emocional, de entender o lado das pessoas, de se conectar com os demais. Diferente do caso anterior, onde eu te mostrei uma inteligência mais prática, objetiva, direta ao ponto, com a condição de trabalhar até sozinho muito melhor do que num grupo, né? Então, se você está procurando um líder e você não tiver essas experiências, não tiver essas escritas, você vai acabar colocando as pessoas, às vezes até certas, nos lugares errados. E o mais importante, você consegue estabilizar o seu time. Eu trabalhei numa empresa durante um tempão em que tinham muitos conflitos dentro da empresa, conflitos das pessoas, conflitos entre a direção e os colaboradores, e era difícil colocar mandar embora os colaboradores por conta de ser muitos anos de casa, muitos anos de experiência. Então a gente fez um trabalho de alinhamento em relação ao que aqueles colaboradores poderiam realmente contribuir para a empresa. E aí a direção conseguiu recuperar, né, alguns comportamentos desadequados, desalinhados com o propósito da empresa e fazer uma recolocação. Isso gerou até um resultado diferente do que eles estavam sempre acostumados e foi motivo aí de trazer mais trabalhos para a gente poder desenvolver, porque a partir do momento que você faz isso uma vez, você entende como é importante saber o que cada pessoa tem de original e única e o que ela pode contribuir. Então, se você, por exemplo, tá trabalhando numa empresa, você não se sente legal, você não tá feliz no teu cargo, o lugar onde você tá, você tem mais é que realmente olhar para dentro, se identificar, entender o que você tem de potência, quais são as suas qualidades e aonde é que está o teu lugar de melhoria. E você, como o dono, ou o diretor, ou o gestor, a pessoa que está gerindo esse grupo, precisa conhecer quem é seu time. Precisa saber, não só através de ferramentas muito superficiais, mas exatamente aonde é que vai se motivar aquela pessoa. Não é a mesma coisa para todas as pessoas. Vamos ver mais aqui alguns exemplos? Eu trouxe aqui um outro exemplo, olha só. Esta daqui, ainda que seja uma letrinha conectada, ela tem um tipo diferente de inclinação. Ela tem uma inclinação um pouco mais
para o lado, você está vendo aí ao contrário do que eu tô, né? Mas mais para o lado da esquerda, isso vai falar de um comportamento um pouco mais reservado, né? Então, veja que aqui também a gente identifica, embora seja uma letra conectada, uma reserva do escritor, uma pessoa que vai um pouco mais devagar. Então, imagina que você vai ter um colaborador que precisa ser mais, para tomar certas decisões, não pode ser muito impulsivo, tem que pensar, ponderar, né? A pessoa que vai trabalhar com clientes nervosos, clientes irritados ou pessoas que estão querendo respostas rápidas, ela não pode ser muito impulsiva, porque o impulsivo ou o emocional vai dar problema, vai acabar tendo aí um conflito. Então, até para você gerenciar esses conflitos, isso é importante saber, tá? Outra aqui que eu coloquei é essa palavra aqui. Aqui já vai falar de uma pessoa mais aberta às experiências, de um escritor que você vai pedir para ele fazer alguma coisa e ele vai lá e vai fazer, vai executar e ele vai se expandir. Ele vai criar novas soluções, ele vai te ajudar a ver algumas coisas que você tem procurado e não está entendendo. E vai ser uma pessoa fácil de se lidar. E também não vai funcionar bem se você colocar essa pessoa para trabalhar sozinha ou para colocar ela para planejar, estar num lugar só de planejamento. Não, essa escritora, ela necessita de contatos sociais, de contatos com as pessoas. Então, olha quanta coisa dá para você saber e organizar a sua casa, né? Não precisa mandar as pessoas embora, você pode utilizar o melhor de cada um. E outra, se você ainda não contratou, você achar o candidato certo. Então, eu tô te falando tudo isso porque você pode trabalhar comigo, eu posso te auxiliar por esse caminho, fazer esse trabalho individual, ou você pode fazer um treinamento comigo, eu posso ir até a sua empresa e fazer um atendimento on-site, um in-company, e ensinar a sua área dos recursos humanos, como eles podem também utilizar esse conhecimento através do método Radak, que é fácil de você aplicar, objetivo, com laudos aí para você também já utilizar se você for trabalhar ou for um profissional de recrutamento e seleção, inclusive já ter esses laudos prontos para você poder apresentar para a empresa, para o seu gestor, se qualificar melhor no mercado, aperfeiçoar o seu trabalho. Tá bom? Vamos falar aqui mais de duas outras últimas que eu deixei aqui. Então, por exemplo, a gente também tem, imagina que essa escritora se chama Maria, né? Então, a gente também tem a assinatura. A assinatura, ela tem que estar alinhada com os outros traços que a gente vê num texto, tá? Eu coloquei alguns exemplos aqui para te ajudar a entender. Então, por exemplo, essa assinatura é diferente dessa. Eu sei que você está vendo a forma, mas, por exemplo, vamos falar de comportamento? Essa escritora, ela vai estar mais voltada a experiências que ela necessita de ser sentir o afeto e ela também está participando de uma maneira sendo vista, sendo notada pelo que ela faz. Em contrapartida, essa outra escritora, ela já vai ter um comportamento sim, de gostar, de ser vista, de se sentir bem, motivada por isso, mas ela vai ter uma tendência a não querer aparecer tanto. Então, as duas vão gostar da mesma coisa, mas cada uma faz uma leitura diferente do mundo. Então, você imagina, se eu estou aqui colocando para você alguns poucos exemplos, imagina na quantidade de letras, inclinações, direções que cada um de nós temos. Isso aqui é muito rico. Isso aqui é somente um exemplo ilustrativo. Um ser humano não se reduz a uma letra, a um traço. É que aqui no YouTube, nesse canal, é o meio que a gente tem de se aproximar, de você entender como é o meu trabalho, como é o meu instituto, de que maneira que eu posso ajudar você a se aperfeiçoar profissionalmente, pessoalmente, ou ajudar a sua empresa a ter uma diminuição da rotatividade, daquela mudança constante de colaboradores, gastando dinheiro e tempo nisso. Então, se você tem esse interesse e você quer trabalhar comigo, você tem duas maneiras de fazer isso. Uma delas é me contratando aí para ir até a sua empresa, fazer um treinamento em company e ajudar a sua área do que faz o recrutamento e seleção, treinar eles para vocês terem isso dentro da empresa de vocês, ou você pode me contratar para fazer esse trabalho como mentoria.
e aí eu vou mentorar os seus colaboradores do RH para que eles façam uma seleção orientada e um treinamento adequado para cada colaborador. Então, essas são as maneiras que você pode aí me contratar e falar comigo. Aqui embaixo, no link, na descrição, você tem tanto os meus cursos como o meu WhatsApp, e aí a gente pode aí desenvolver algum trabalho junto. Espero que você tenha gostado mais desse vídeo, um vídeo bastante orientativo e que você faça aí boas escolhas na sua empresa. Te vejo na semana que vem, até a próxima!